Boa tarde, eu me chamo João Gabriel e hoje eu e minha equipe estaremos apresentando sobre as tensões da América Latina, sendo essas as crises do Mercosul, as tensões na América Central, a situação do Haiti, relações entre Cuba e os Estados Unidos e as tensões na Colômbia. Olá, meu nome é Pedro Gabriel e eu vou falar um pouco sobre alguns acontecimentos e crises no Mercosul. Primeiro, o Mercosul, o Mercado Comum do Sul, é um bloco econômico formado por Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e anteriormente a Venezuela. A primeira crise registrada do Mercosul é a crise do Paraguai em 2012. Em junho de 2012, o Paraguai foi suspenso do Mercosul após um impeachment controverso do presidente Fernando Lugo. Isso levou a críticas sobre a natureza democrática da ação, já que o Paraguai foi suspenso por suposto desvio de ordem democrática. O Paraguai só foi reintegrado em 2013 após as eleições presidenciais. A ingressão da Venezuela. Em 2012, a Venezuela foi aceita como membro pleno do Mercosul, mas a sua adesão enfrentou resistência devido à preocupação com os direitos humanos e democracia. Divergências entre Brasil e Argentina. O Brasil e a Argentina frequentemente tiveram divergências no Mercosul devido a questões comerciais e tarifárias. Acordo União Europeia com o Mercosul. Após anos de negociação, o Mercosul e a União Europeia anunciaram um acordo de livre comércio em 2019, mas enfrentaram desafios para sua ratificação. Pandemia do Covid-19. A pandemia do Covid agravou as tensões no Mercosul com disputas sobre medidas comerciais e fechamento de fronteiras. Desafios econômicos. Os países membros enfrentaram desafios econômicos como inflação, dívida e desemprego. Bem, como pode ser observado, o Mercosul continua a ser uma aliança importante na América do Sul, mas enfrenta desafios internos e externos que afetam sua estabilidade e integração. Ao longo de sua história, a América Central enfrenta desafios significativos. A migração é um problema importante, com muitos centro-americanos buscando refúgio nos Estados Unidos devido à violência, pobreza e instabilidade política em seus países de origem. Falando sobre violência, ela é frequentemente associada a gangues como o MS-13 e a Barrio 18, que exercem controle em algumas áreas. Além disso, há instabilidade política em alguns países devido às eleições controversas, corrupção e tensões entre o governo e a oposição. A desigualdade econômica e a pobreza persistem em muitos lugares, o que também gera tensões sociais. Os conflitos no Haiti têm raízes históricas políticas complexas. Um dos eventos mais significativos foi a Revolução Haitiana no final do século XVIII, que levou à independência do país em 1804. Tornando-se a primeira nação independente de origem africana nas Américas. No entanto, o Haiti enfrentou instabilidade política, golpes de Estado e ditaduras ao longo de sua história. No final do século XX e início do século XXI, o Haiti experimentou uma série de conflitos e crises. Em 1991, o Jean-Bertrand Aristide, que foi o primeiro presidente democraticamente eleito no país, foi deposto por um golpe militar. Aí depois, uma intervenção internacional liderada pelos Estados Unidos em 94 restaurou Aristide ao poder. Em 2004, Aristide foi novamente deposto, desta vez alegando pressão internacional e oposição doméstica. A missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti foi implantada para manter a paz e a estabilidade, mas enfrentou críticas por incidentes de abusos de direitos humanos. O terremoto de 2010 também agravou a situação humanitária, resultando em enormes perdas de vidas e destruição. Após o terremoto, o Haiti continuou a enfrentar os desafios políticos, incluindo eleições contestadas e corrupção. A história entre Cuba e os Estados Unidos é complexa e marcada por uma série de eventos significativos que moldaram essa interação ao longo dos anos. Até o final do século XIX, Cuba era apenas uma colônia espanhola. E em 1898, durante a Guerra Hispano-Americana, os Estados Unidos interviram na guerra e ajudaram Cuba a conquistar sua independência da Espanha. E após a independência de Cuba, os Estados Unidos impuseram a Emenda Platt à sua Constituição, o que concedeu aos Estados Unidos o direito de intervir nos assuntos cubanos e estabeleceu a base naval de Guantánamo. Durante a primeira metade do século XX, Cuba manteve estreitos laços com os Estados Unidos, principalmente em termos econômicos e políticos. Muitas empresas americanas tinham investimentos significativos em Cuba, especialmente no setor do açúcar. Já em 1959, Fidel Castro liderou a Revolução Cubana, derrubando o governo de Fulgêncio Batista. O novo governo cubano rapidamente se tornou socialista e estabeleceu laços estreitos com a União Soviética, o que acabou desencadeando tensões com os Estados Unidos. Em 1962, a crise de mísseis de Cuba trouxe o mundo à beira de uma guerra nuclear. Os Estados Unidos
descobriram a instalação de mísseis nucleares soviéticos em Cuba, levando a uma crise diplomática intensa. Houveram várias tentativas de normalizar as relações entre os dois países ao longo das décadas, mas elas muitas vezes foram interrompidas por questões ideológicas e políticas. No ano de 1960, os Estados Unidos impuseram um embargo econômico a Cuba, que ainda está em vigor até hoje, tornando-se uma das questões mais controversas da relação bilateral. Em dezembro de 2014, os presidentes Barack Obama, dos Estados Unidos, e Raul Castro, de Cuba, anunciaram a retomada das relações diplomáticas e a abertura de embaixadas em Havana e em Washington, D.C. Isso foi seguido por uma série de medidas para aliviar o embargo. Já o presidente Donald Trump adotou uma abordagem mais dura em relação a Cuba, revertendo algumas das políticas de abertura implementadas durante a administração de Obama. E com a chegada da administração de Joe Biden, a relação entre os Estados Unidos e Cuba continua sendo uma questão complexa, com a retomada de alguns contratos diplomáticos, mas com desafios persistentes. Em resumo, a relação entre Cuba e os Estados Unidos é caracterizada por uma história turbulenta, com altos e baixos, marcados por tensões ideológicas, econômicas e políticas. A retomada das relações diplomáticas e a evolução futura dessas relações ainda são incertas e dependem de uma série de fatores políticos e econômicos. Meu nome é José Aquiles, sou da turma 301 CNS e darei continuidade ao trabalho da minha equipe falando das tensões na Colômbia. A Colômbia é um país da América do Sul cuja história é bastante marcada por problemas políticos, sociais e econômicos, incluindo corrupção, violação de direitos humanos e tráfico de drogas. Em meados de 1964, vai surgir as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, a FARC, como uma resposta à condição de pobreza, desigualdade social e injustiça que afetava as áreas rurais da Colômbia. Seu objetivo inicial era implementar reformas agrárias, distribuir terras e criar um sistema político comunista, baseado na ideologia marxista-leninista. As FARC acreditavam que a luta armada era a única maneira de alcançar essas mudanças. Logo, eles estavam envolvidos em diversos ataques armados contra militares e infraestrutura, sequestro, extorsões e tráfico de drogas. Nesse contexto, também surge o narcotráfico, que, pela Colômbia possuir climas e um ambiente totalmente favorável à produção da folha de coca, a cocaína começou a ser amplamente produzida, o que vai resultar na criação de cartéis. Um dos mais conhecidos é o cartel de Medellín, que foi liderado por Pablo Escobar, e o cartel de Cali, ali nos meados de 1980 e 1990. Nisso, ocorreram diversas lutas armadas, em que, além de causar diversas mortes dos próprios traficantes, também ocasionava em morte de civis que não tinham nada a ver com a história. Nisso, em 2016, as FARC e o governo colombiano, que estava em guerra por diversas décadas, resolveram entrar em um acordo de paz. E o acordo ele previa que as FARC seriam desarmadas e iriam se transformar em um partido político legal, e a integração de ex-membros da FARC na sociedade colombiana, além da FARC prometer parar de traficar drogas. Mas isso não impediu que o narcotráfico continuasse e muitas pessoas estranham até hoje antigos membros da FARC, que eram conhecidos pela sua violência, estarem presentes nos parlamentos lutando por direitos para a sociedade. Logo, evidencia como a sociedade colombiana é bastante problemática e seus problemas só serão resolvidos quando a desigualdade social for combatida pelo governo colombiano. Muito obrigado pela sua atenção e para finalizar esse trabalho, escolhemos um grande filósofo moderno, Agostinho Carrara. Ele diz que, abre aspas, nada nessa vida é fácil, ainda mais quando é difícil, fecha aspas. Muito obrigado pela sua atenção.